Gabriel Freitas teve lesão confirmada, tivemos informação de que o Fluminense está tentando ali uma forma de conseguir a anulação da expulsão do Freitas. Martinelli renovou o contrato, temos informação aí de exames médicos de Paulo Henrique Ganso. Vamos falar também sobre assalto que o Keno sofreu, Brasileirão feminino, enfim, a sexta-feira está agitadíssima, então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e essa é Dominada pelo Flu. A gente vai começar o nosso vídeo de atualização falando sobre a última notícia que envolve o resultado dos exames do Gabriel Freitas, mas antes eu preciso pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre Fluminense. Bem, a informação que foi divulgada pelo próprio Fluminense é de que o Gabriel Freitas ele foi submetido a exames de imagem, então ele já fez os exames, e os exames constataram que ele tem uma lesão muscular no grupo anterior da coxa esquerda. O que isso significa na prática? Primeiro de tudo é que o Gabriel Freitas já está de fora do segundo jogo da final. Isso já era imaginado até pelas próprias palavras do Mano Menezes, pelos exames iniciais mais superficiais que tinham sido feitos ainda no Maracanã, mas agora com essas informações do resultado dos exames de imagem, fica confirmado. Ainda não há uma previsão de retorno, até porque o Fluminense não informou o grau dessa lesão. Então a gente não tem ainda nem como imaginar quanto tempo o Gabriel Freitas vai ficar de fora, mas a tendência é que ele fique aí um tempo... A gente ainda vai ter uma data FIFA, né? Então acho que isso vai ser bom para pensar tanto na recuperação dele quanto para o time não sentir muita ausência dele. Mas a gente vai ficar sem o Gabriel no jogo decisivo de volta, e pela fala do Mano Menezes, quem vai assumir essa posição na lateral esquerda é o René, na verdade. A gente vai falar um pouco depois sobre o Freitas, que a informação que o Gabriel Amaral divulgou ontem é de que o Freitas seria titular nessa partida do jogo da volta, se não fosse expulso. Mas antes, aproveitando esse tema que envolve questões médicas, ontem o Fluminense divulgou uma nota oficial dizendo que o Paulo Henrique Ganso vai passar por um procedimento médico. O grupo que está acompanhando o desenvolvimento dele e tudo mais, a parte física, principalmente ali envolvendo as questões de coração, que tinha a ver com a miocardite, que tirou o Paulo Henrique Ganso de campo por um bom tempo, viu ali que ele vai precisar passar por um procedimento médico, o que de cara preocupa a gente. O Fluminense não diz que procedimento médico é esse, só que o clube já informou que esse procedimento provavelmente já foi até feito, né, seria realizado na manhã dessa sexta-feira, e que ele voltaria aos treinos após 7 dias, o que a gente imagina que então não é nada muito preocupante, nada invasivo, e de que já voltaria a ficar à disposição do grupo para voltar a jogar na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, né, preocupa porque se ele vai fazer um procedimento médico, a gente imagina que alguma coisa não aconteceu como previsto, algo assim. Mas se ele vai voltar em breve é porque não é nada muito preocupante, né? Mas vamos falar então sobre essa situação envolvendo Freitas, porque teve notícia de que o Fluminense vai tentar recorrer ali a uma anulação desse cartão vermelho. A arbitragem do Fla-Flu deu o que falar e com razão, mas a minha intenção aqui não é voltar em tudo que aconteceu dentro de campo, mas das últimas notícias que nós tivemos sobre esse caso e que podem ali justificar o motivo do Fluminense buscar essa tentativa de anular a expulsão do Freitas. Ontem o Gabriel Amaral divulgou no Raiz Tricolor que com o desfalque do Gabriel Freitas, a intenção do Mano Menezes era que o Freitas fosse titular no jogo da volta. Ele não seria titular no lugar do Gabriel Freitas, o René estaria ali na lateral, mas ele seria titular no lugar do Ignacio, para justamente poder ajudar, dar um auxílio ali na lateral esquerda ao René. E aí, com isso, a expulsão de um reserva passa a ser preocupante se esse reserva era a intenção do seu treinador que ele fosse titular no jogo seguinte. E aí, a informação que nós tivemos pelo Sérgio Guimarães da Rádio Tupi é de que o departamento jurídico do Fluminense estuda a possibilidade de tentar reverter essa expulsão do Freitas. O que o Fluminense estava aguardando era justamente a súmula para saber o que recorrer. Porque para você poder recorrer ali a um prejuízo que você levou, você precisa ter o relato do árbitro do que ele alega na súmula. Tanto que ontem o Fluminense, com a súmula divulgada, chega a divulgar uma nota oficial
reclamando dessas questões, de algumas questões dessa arbitragem, e pedindo, né, que a gente tenha no próximo jogo uma arbitragem imparcial. Deixa aí nos comentários o que você acha, mas eu particularmente acho muito difícil isso acontecer. A gente tá falando sobre hoje ser sexta-feira, o próximo jogo já sendo no domingo, então eu acho bem difícil imaginar esse cartão sendo revertido. Mas se o Fluminense vê a possibilidade, assim, beleza, acho que vai gerar uma zoação e tal e tudo mais. Mas se o Fluminense tiver essa possibilidade, de fato tinha a intenção de utilizar o Freitas no próximo jogo, acho que vale sim a tentativa, apesar das poucas esperanças disso prosperar. Mas, para a gente continuar, vamos falar sobre o Martinelli e Keno, que também tivemos notícias sobre esses dois jogadores. Ontem o Martinelli teve a sua renovação de contrato publicada no BID da CBF, e, inclusive, quem também teve a renovação publicada ontem foi Germán Cano. A do Germán todo mundo esperava, mas o Martinelli, essa foi um pouco surpreendente, né? Mas o que aconteceu? Martinelli tinha seu contrato até dezembro de 2026, com essa renovação agora a prorrogação vai até dezembro, o vínculo contratual vai até dezembro de 2027, e segundo a Central Fluminense, essa foi uma renovação automática, já que Martinelli bateu as metas que estariam estipuladas no contrato para uma renovação. Eu acho uma boa essa renovação, inclusive acho melhor ainda nesse momento em que o Martinelli tem desempenhado bem. É um jogador que vale a gente ter renovação, um jogador que pode ser vendido, tudo bem, cada vez fica mais velho, mas a gente também pode adquirir um dinheiro futuramente, mas hoje é um jogador que cumpre seu papel dentro de campo e tem sido importante para a nossa equipe, principalmente desse time que encaixou agora com o Mano Menezes. E uma outra notícia que saiu, e essa não é nem um pouco positiva, envolve o Keno. Segundo o portal UOL, o Keno sofreu um assalto na segunda-feira, 2 dias antes do Fla-Flu. A matéria foi publicada pelo Bruno Braz. Vou até colocar na tela porque ele relata o que aconteceu e também que não é a primeira vez que isso acontece. Essa é a matéria. Assalto a Keno antes de Fla-Flu foi o segundo que o jogador sofreu em 3 meses. Matéria do Bruno Braz. Ele tava, para vir aqui no ponto principal, ele tava com a mulher e a filha dele no bairro da Barra da Tijuca, e foi atacado por bandidos que levaram o carro e o celular do jogador. O veículo foi recuperado antes mesmo do confronto contra o Flamengo, onde a gente ali saiu com o 2-1 que envolve o gol do Keno. E aí ele lembra que essa não é a primeira vez. O Keno também sofre um assalto quando estava junto com o Thiago Santos, Lele e Lima, depois da vitória contra a Portuguesa. É um caso que eu olho assim, eu acho que a gente... Eu vou até voltar pra tela normal. É um caso que, assim, de cara a gente não tem muito o que falar, porque já passou alguns dias, já aconteceu, o Keno já entrou dentro de campo, inclusive foi decisivo na partida do Clássico. Então, assim, né, acho que graças a Deus não mexeu fortemente com o psicológico do Keno. Mas a gente sabe que é uma experiência com certeza traumática para ele e para a família. É a segunda vez que isso acontece com ele em um período curto de tempo. Então eu acho que só vale a informação, tanto para a gente saber, porque uma saída repentina pode vir por parte de algo desse tipo. Então, assim, né, não tô falando aqui que nada vai acontecer, que o Keno vai sair. Mas se daqui a 1, 2 meses o Keno fala em sair, eu acho que esses seriam fatores que contariam numa decisão, talvez, de querer mudar de time para poder mudar de estado, mudar de cidade. Enfim, espero que a família do Keno se recupere desse trauma e que não passe isso. Não desejo isso pra ninguém, né? Mas que eles também não passem novamente por isso. Mas antes da gente falar sobre o Brasileirão Feminino, uma atualização aqui da situação do Lelê foi publicado pelo Maurício Relon da Gaúcha Zero Hora, que o Lelê, ele não demonstrou interesse em ir para o Juventude. Os clubes já teriam se acertado, o próprio empresário do jogador já teria se acertado ele também com o Juventude, porém o Lelê não demonstrou esse interesse de ir para o Juventude, então eles olham hoje essa negociação como uma negociação difícil de acontecer. Eu acho ruim pro Lelê, acho ruim pra gente também, mas vamos ficar aí na guarda, de repente ele muda de ideia, quem sabe. Porém, se a gente não tiver notícias, tudo indica que é porque não deu certo, porque é pra isso que tá encaminhando ali, pra não dar certo, né? Mas agora vamos falar sobre o Brasileirão Feminino, porque ontem a CBF divulgou a tabela do Brasileirão. E aí, com isso, a gente já sabe que o Fluminense vai estrear o seu jogo aqui, ó, no dia 23 de março, um domingo,
às 6 horas da tarde, contra o Instituto 3B, na Arena Amazônia, em Manaus. E aqui com a tabela, a gente acaba tendo uma outra novidade. Vocês vão ver aqui na segunda rodada, o Fluminense vai enfrentar no dia 26 de março, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, o Cruzeiro, em Moça Bonita. Tem um asterístico aqui, tá? Mas a tabela está indicando que o Fluminense vai mandar os seus jogos em Moça Bonita. O Rafael Siqueira publicou sobre isso, e aí ele até falou que esse asterisco muito provavelmente indica que o Fluminense pode, em algum momento, mudar esse mando para Laranjeiras, ou até mesmo para o Luso Brasileiro, mas por enquanto aqui nessa tabela básica, a gente tem o Fluminense mandando seus jogos em Moça Bonita. Por enquanto a gente já tem aqui as datas definidas até a 8ª rodada, mas a gente vai falando bastante sobre o Brasileirão Feminino aqui, e aí a gente vai conferindo essa sequência de jogos mais pra frente. Lembrando que amanhã o Fluminense vai enfrentar o Vasco às 3 horas da tarde pela Copa Rio Feminina em Laranjeiras, né? E logo na sequência, ali do lado, na Hebraica, o Fluminense também vai enfrentar o Maringá pela Superliga Feminina às 6h30. Então, ali, para quem quiser acompanhar esses dois jogos, vai ser bem prático, bem fácil. Inclusive, invejo vocês que vão poder estar pertinho ali acompanhando esses jogos. Bom, se você gostou desse compilado aqui de notícias da nossa atualização da tarde e ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Inclusive, se ainda não se inscreveu e é novo por aqui, inscreva-se no canal para sempre estar bem informado. Às 5 horas da tarde nós teremos live. Então, até lá, um beijo e nos vemos mais tarde.